e já já começo a aula, tá, pessoal? Certinho. Vamos ver se chega mais gente. Eu vou tentar abrir por outro computador aqui. É. É um PDF. Não dá para visualizar mais. Tá. Gente, vou começar a aula. Essa aula é uma aula introdutória à automação industrial e a gente vai ver por alto o que é que a gente vai trabalhar e por que a gente está trabalhando com automação, tá? Então, o sumário dessa aula é uma breve introdução. A gente vai falar da indústria 4.0, a nova revolução industrial. Vou mostrar como é que está atualmente a automação industrial. Explico a diferença de automação de hardware e por software. E a gente vai tratar de automação de baixo custo e quando é que eu posso falar que uma automação é de baixo custo. Entre duas iniciativas de baixo custo tem a eletropneumática e a eletrohidráulica e eu vou fazer vou recordar vocês porque essa disciplina já foi vista em SCHP. E a gente vai usar as noções de eletropneumática e eletrohidráulica para resolver os projetos na aula prática, que a gente vai ter hoje à tarde. Até aqui tudo bem? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Tudo bem? Então, em vários lugares a gente vê o pessoal falando que a gente está na quarta revolução industrial. O que vem a ser a quarta revolução industrial? A gente tem que olhar o histórico de evolução da indústria. No século XVIII, final dele, a Inglaterra começou a automatizar o seu parque de roupas, fabricação de roupas de algodão, e usaram energia a vapor e energia hidráulica para isso. Essa foi a primeira revolução industrial. Essa revolução, ela fez com que a Inglaterra começasse a ganhar muitos mercados. Só que a forma de trabalhar ainda era muito primitiva. Eles simplesmente pegaram as atividades que exigiam muito esforço e repetição e colocaram a energia a vapor para movimentar os equipamentos. O segundo estágio da Revolução Industrial foi a especificidade ou a especificação. A pessoa ficou especialista em alguma atividade. Eles criaram a linha de montagem. James Watts fez isso para a indústria têxtil. Só que a gente conhece muito mais o pessoal do... E aí é no final do século XIX, mas a gente conhece muito mais a linha de montagem da Ford, que foi a linha de montagem feita para a indústria automotiva. Então, começou a ter a produção em massa e o uso da energia elétrica, não mais só a energia a vapor e energia hidráulica. Quem é que... Bem, a linha de montagem
e a produção em massa ela só foi possível porque houve uma migração das pessoas do campo para, para as cidades. E o pessoal na cidade precisava de tudo em grande quantidade. Houve uma explosão demográfica nas cidades. E por isso transformar pessoas, trabalhadores gerais, em trabalhadores específicos em linha de montagem fazia sentido, para você conseguir atender essa demanda. Essa demanda continuou grande até meados da década de 80, mais ou menos aí. As cidades começavam a crescer em ritmo acelerado. Isso aconteceu no Brasil, na cidade de São Paulo, entre a década de 50 e 60. De 1950 a 1960, teve uma explosão demográfica em São Paulo. Só que isso aconteceu antes nos Estados Unidos, na Europa, e isso agora está acontecendo nos países do terceiro mundo, principalmente lá na África. Então, onde existe essa explosão demográfica, tem uma demanda de produtos muito grande. A China passa por isso. Ela ainda passa por isso porque tem muita gente lá e a demanda lá está num outro patamar. Se você fizer uma fábrica de meias e meias do tamanho médio e só produzir meias do tamanho médio, você vai ter mercado na China, porque tem muita gente. O terceiro estágio passou a flexibilizar a linha através do uso da eletrônica e do CLP. Isso é no início dos anos 70. Isso chegou no Brasil no início dos anos 90. 90, 2000. E aí vem a robótica, o CLP, auxiliando as atividades na indústria e flexibilizando ela, porque a demanda passa a não ser mais tão grande quanto nas épocas passadas, no surgimento da linha de montagem, e o cliente passa a demandar produtos não mais padronizados. E isso faz com que a linha de montagem seja flexível. E vocês vão ouvir em muitos lugares que a célula flexível de manufatura é o que tem de mais moderno. Bem, não é. O que tem de mais moderno são sistemas cyberfísicos, que é o que a gente está vendo no quarto estágio da Revolução Industrial. É uma produção autoajustável. E mais, eu não tenho uma fábrica física, eu tenho uma fábrica virtual. A Embraer mesmo já trabalha assim desde 2002. Até antes de 2002 ela já trabalhava assim. Parte da asa era feita numa fábrica na Itália. Os motores eram feitos na Inglaterra. Parte da fuselagem era feita na Ásia. As coisas chegavam aqui, eles montam um avião. Como é que isso é possível? Pô, você tem uma fábrica virtual, sabe como montar e consegue montar as coisas sendo fabricadas em lugares dispersos. Só que essa revolução, ela está acontecendo agora, justamente por uma mudança de paradigma que não está sendo falado aqui. E é justamente a mudança de paradigma que o segundo estágio trouxe. O segundo estágio mudou uma produção onde as pessoas eram generalistas e faziam todas as atividades para pessoas especialistas em uma única operação. Então, a pessoa não precisava ter grande instrução. Isso reduziu o custo da mão de obra. Isso aumentou a produção de produtos. Mas isso fazia sentido para uma demanda muito elevada e pessoas muito pobres chegando nas cidades. Agora, o que acontece é que o cliente quer o seu produto cada vez mais adequado a ele. Eles usam o termo tailor-made, ou feito sob medida. E as linhas Fabris não atendem mais isso. E a gente tem que fazer sistemas totalmente flexíveis e que você consiga atuar remotamente. Por isso o sistema cyberfísico. Da mesma forma como o pessoal fala, o servidor está em nuvem e eu nem sei qual que é o hardware que está hospedando o site ou o aplicativo,
A gente vai chegar numa fábrica que vai estar em nuvem, e eu nem vou saber qual vai ser o torno ou a fresa que vai usinar aquela peça. Eu só sei que o produto final vai chegar para mim no formato e seguindo a especificação que eu desejo. Um ponto importante que a gente deve saber: toda revolução pressupõe uma mudança de paradigma, significa que está todo mundo no mesmo nível. Porque ninguém tem a solução pronta, tem que desenvolver a solução. E quem toma a frente ganha o mercado. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial. Quem investiu em equipamento e maquinário que fosse atuado por vapor, ganhou daquele que não fez a sua mecanização. Depois de um tempo, ele produzia mais a um custo menor e ganhava o mercado. O segundo estágio é a mesma coisa. Quem não colocou as coisas em linha e reduziu o custo da mão de obra e aumentou a produção, não atingiu os mercados e perdeu o mercado. A terceira revolução também teve isso. Quem não fez a automação com CLPs no momento adequado, quebrou. A GM fez a automação na década de 80, com CLPs extremamente caros e processos de integração extremamente onerosos. A Toyota fez na década de 90, com CLPs mais baratos. E a Toyota se tornou a primeira, passou a GM como maior montadora do mundo. Só que, nessa parte de sistema cyberfísico, a indústria está bem atrás do comércio. E o que a gente vê são grandes corporações agora surgindo na internet, como a Amazon. Só que essa integração do mundo físico com o mundo informacional não é uma coisa simples de se fazer. E sem o conhecimento da mecânica, você não consegue fazer isso de forma adequada. Para que a gente possa montar uma fábrica inteligente, que é o passo para uma produção inteligente. Esses termos são chavões. E ninguém explica para você como é que a gente chega numa produção inteligente. Eles escrevem que tem que ter rastreabilidade dividido por instalações de produto, instalações de produção. Rastreabilidade é outro termo genérico. Manutenção preventiva, outra questão genérica. MES, que é Sistema de Execução da Manufatura, como meio para Smart Factory. O cara está tentando te vender uma solução, que é um software, esse MES é um software, uma implantação cara, e o MES não foi feito na abordagem e no paradigma da quarta revolução industrial, que são sistemas distribuídos. O MES é um sistema ainda centralizado. Adaptação automatizada de ferramentas. Isso já existe, e já existe há muito tempo. O que a gente precisa é olhar não só para um lote de produto, mas olhar para cada item em si. E alterar, por exemplo, todo o percurso da ferramenta em função da geometria real, e não de uma geometria média esperada. Trabalhar com médias foi necessário porque a gente não tinha base de dados suficiente para trabalhar com cada item. Agora a gente está começando a ter hardware suficiente para trabalhar com cada item específico. E a forma como eles veem Smart Factory, a forma como eles veem e vendem Smart Factory, ainda é vender a mesma coisa com um lacinho cor-de-rosa falando que é diferente. Integração de dispositivos móveis. Quando eles falam em dispositivos móveis, eles estão falando de celular. Só que muito mais do que celular são os equipamentos se conversando. Então, quando vocês ouvirem falar de Smart Factory, questione como é que eles estão fazendo essa automação. Os novos paradigmas exigem novas ferramentas. Até aqui, está claro o que está sendo tratado nessa aula, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Está tudo bem? Tudo bem. Bem, eu estou colocando aqui algumas ferramentas e tecnologias que o pessoal usa para as fábricas inteligentes.
RFD é uma delas, identificação por radiofrequência. Internet das coisas, para quem não sabe, internet das coisas é utilizar um protocolo distinto do cliente-servidor. A gente vai ter um protocolo de publicador-subscritor. Isso significa programação e ter um servidor em cloud, um servidor em nuvem, te dando suporte a isso. Só que, se perder a comunicação com o servidor, a gente precisa ter um sistema em edge, um sistema local, que atenda todo o meu sistema Fabril. Sistema cyberfísico, que a gente vê aqui, todos os sistemas se comunicando entre si. Produto conversando com máquina, equipamento conversando com equipamento, matéria bruta até o produto acabado. Tudo isso se comunicando, e depois o produto acabado sendo um produto inteligente. Só que para isso a gente acaba tendo que lidar com uma quantidade de dados enorme. Então a gente tem que trabalhar com Data e Process Mining. Aliado a isso, a gente tem as técnicas de Machine Learning. Algoritmo genético, rede neural, para nos auxiliar na gestão de sistemas complexos como esse. Como é que isso se aplica na prática? Porque o que a gente vê é até aqui. O que o pessoal mostra é até aqui. O pessoal não mostra, tá? A partir daqui, qual é o próximo passo para eu aplicar essas tecnologias? Você vai ver o cara tentando te vender uma solução da terceira geração da Revolução Industrial como se fosse da quarta. E não é. Porque para que eu tenha todo mundo se conversando, como eu estou mostrando aqui no sistema cyberfísico, e tudo isso sendo monitorado pela internet, por algum servidor, isso daí a gente não resolve usando sistemas centralizados, mas sim com sistemas descentralizados. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é, inicialmente, usar o RFD de fato, tá? Os principais fornecedores etiquetam os componentes antes do envio, armazenando os valores individuais da geometria e da massa do produto. Assim, você é capaz de fazer um estoque de matéria-prima e uma seleção todas de precisão. O que eu quero dizer? Seleciona cada componente de acordo com seus valores reais. E não fico trabalhando, como a gente trabalha hoje, com esse produto, esse lote, está com valor da média e do erro dentro do esperado, ele está aprovado. Não, eu vou ver item a item e ver quais são os cilindros mais adequados, quais são as bielas mais adequadas para esse bloco de motor. Porque se eu tenho eles em estoque, eu posso selecionar os mais adequados e ter uma montagem de precisão, sincronizar a montagem dos componentes mais adequados no sistema, e não pura e simplesmente pegar um item do estoque e colocar sem ver se a medida real dele é a mais adequada. Tem um estoque de precisão. Olha, cada item montado, cada bloco de motor montado que eu estou vendo nesse exemplo, ele vai ter uma tolerância de componentes exclusiva. Então, cada um tem uma aplicação mais adequada do que o outro. Onde eu precisar de uma tolerância mais apertada, uma durabilidade maior, eu vou usar determinados motores. Onde eu não preciso disso, o que eu preciso é de um sistema mais econômico, mais simples, não tem tanta exigência, eu vou usar os motores com a tolerância mais larga. E eu vou ter os clientes mais satisfeitos assim. O estoque final vai armazenar as informações de cada componente individualmente e quem compõe cada um dos itens. E vou ter uma análise de correlação dos dados e eventos do processo, olhando item a item e essa base de dados. E aí a gente tem o Data Mining e o Process Mining. A gente consegue uma redução de perda de 90%. Perda quer dizer, eu não vou jogar produto fora, não vou precisar fazer recall.
redução de custo na casa de 20% e ganho de tempo na casa de 30% em toda a fábrica. Imagina isso. Eu não ter retrabalho. Hoje, as fábricas têm retrabalho, porque trabalham ainda no paradigma da segunda revolução industrial. Linha de montagem média e erro. Está dentro do erro? Posso usar. Não é mais assim. A linha vai se tornar uma bancada científica. Nesse caso, a gente vai acrescentar informação na tag. Uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui chama rede de Petri inseridas em base de dados RFD e rede de Petri invertida, inserida em base de dados RFD. Isso garante que os componentes vão estar de acordo com a tolerância, faz o sincronismo automático, aplica o conhecimento de causa e efeito, grava informações de forma, volume e dimensão, e também massa, faz uso disso como pré-requisito para a seleção dos conjuntos mais adequados. Os robôs e equipamentos usam a IPNRD para garantir que isso aconteça, e eu tenho ainda uma melhora na vida útil do produto final de 20%. E a gente chega no que ele chamou de produção inteligente ou produção de precisão, onde a gente avalia a relação entre as medidas reais dos componentes do produto final. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou ver depois como é que foi aplicado e que relação tem a quebra dos motores com os componentes que eu usei, com as tolerâncias, com as formas, com as dimensões e com os volumes e massas que eu usei. E realimento o meu sistema de design. Ninguém faz isso. Isso é uma produção de precisão. Chega no design de precisão. A gente faz uma malha fechada do processo de design do produto até a produção, uso e descarte. E desenvolvimento de veículos autônomos integrados a essa Smart Factory, com sistemas de localização e posicionamento interno, sistemas de controle de grupos e enxames de robôs bem inspirados. E todo mundo tem oportunidade aqui de desenvolver aplicativos e dispositivos de apoio à autonomia dos veículos. Eu não estou falando que a gente vai ter como oportunidade montar uma fábrica de veículo autônomo, porque isso daí é uma coisa que demanda muito dinheiro. Mas desenvolver aplicativos para apoiar a autonomia dos veículos, isso a gente consegue fazer. A automação industrial hoje, ela é baseada no que eles chamam de pirâmide da automação. Estou mostrando a pirâmide da automação aqui. Ela ainda segue um paradigma centralizado. Por quê? Eu tenho um elemento que centraliza todos os dados dos de baixo. O CLP tem todas as entradas e saídas unidas dentro dele e a lógica toda centralizada. O robô, a mesma coisa. O CNC, a mesma coisa. Tudo isso vindo dos sensores e atuadores da linha. O SCADA centraliza os dados de todos os controladores de robôs, CNCs e CLPs. O MES centraliza, faz a ponte do SCADA com o ERP. Tá vendo? Vai estrangulando. O ERP é uma base de dados centralizada e faz todo o planejamento de recursos da empresa. O que essa pirâmide mostra para a gente? Que a gente tem um sistema legado. O que é um sistema legado? Eu tenho que atender novos projetos, levando em consideração que tem softwares e hardwares ainda no paradigma antigo. Diversos tipos de fabricantes, diversos tipos de arquitetura, e se eu for implementar alguma coisa nova, ela tem que estar integrada com isso. E é por isso que as grandes corporações quebram, porque o custo dessa mudança de paradigma para uma instituição que já tem tudo isso montado é altíssimo, e ela não tem fôlego financeiro para fazer essa mudança, porque ela precisa de muito tempo para fazer essa migração, enquanto empresas novas já vão trabalhar num novo paradigma. Em vez de
ficar dependendo de centralizações, todos os sensores, todos os controladores, sistemas de supervisão e, inclusive, sistemas de gestão fabril vão estar em nuvem, trabalhando com a internet das coisas. Tudo isso cai em desuso. E aqui surge uma outra oportunidade para vocês. Aprender a trabalhar com paradigma descentralizado. Se vocês não notam, quem fez redes industriais semestre passado montou toda uma estrutura descentralizada, com inúmeras redes. Faltou uma coisa, implementar isso junto com um broker MQTT, para montar uma estrutura do tipo IoT. Mas isso, tendo acesso à internet, você consegue fazer. Isso não é difícil de fazer. A lógica de toda a comunicação e de toda a movimentação dos cilindros podiam estar num servidor externo e não dentro do Arduino. A gente podia usar o Arduino simplesmente para colher os dados e disponibilizar via IoT. E aqui tem uma nova oportunidade de negócio, de desenvolver aplicativos e dispositivos de apoio à automação industrial. É por isso que uma revolução é tão esperada, porque está todo mundo com um conhecimento similar. E se você se empenhar agora, você desenvolve esses aplicativos, você desenvolve esses dispositivos e ganha o mercado. E monta fábricas já num outro paradigma de industrialização, muito mais evoluído, mais barato do que toda uma infraestrutura centralizada como a gente tem hoje. Isso ficou claro, pessoal? Até aqui está tudo bem? Tranquilo, professor. Nenhuma dúvida? Eu não tenho, não. Bem, quando fala em automação hardware versus software, isso casa com os dispositivos que vão estar no IoT. Porque eu posso colocar parte da lógica nos circuitos de chave Z ou que estão na placa, ou parte da lógica no software. Como é que eu vou escolher onde a lógica vai ficar? No hardware, eu posso colocar todas as lógicas fixas, aquilo que não vai mudar. E eu vou usar os elementos eletroeletrônicos. Vou definir os componentes em função dos requisitos que eu tenho que atender. Tem um maior custo de alteração, porque eu tenho um hardware envolvido. Se eu quiser acrescentar alguma coisa a mais, eu tenho que fazer outro projeto e outra placa. E envolve o desenvolvimento de um produto. Por outro lado, a lógica no software ela é bem mais flexível, a gente consegue alterar aquilo. E isso é o calcanhar de Aquiles da automação em software. Porque se eu tenho uma lógica que eu preciso que seja seguida e coloco em software, isso significa que um hacker pode chegar lá e deturpar aquilo. Agora, se eu coloquei em hardware, não tem como ele mudar, porque as entradas estão determinadas, a saída vai ser determinada seguindo aquela lógica, e eu garanto que aquele algoritmo vai ser executado. Em software, utiliza componentes, blocos e instruções. Aqui eu estou cheio de blocos, mas eu também poderia colocar uma lista de instruções, escrever isso aí em código C, dependendo do tipo de software. A gente necessita de um dispositivo que integre isso ao mundo físico. Por isso que a gente fica usando o Arduino, porque ele é um dispositivo que integra isso. Tem maior dependência do programador, porque eu não sei como é que o cara programou as coisas. Para sistemas muito complexos, eu vou ter dificuldade de entender o que está acontecendo. Isso aqui é desenvolvido como se fosse um serviço. E aí você vende um serviço. E aqui está escrito que a parte lógica deve ter garantia de ser seguida. Tende a ser implementada em hardware.
Por isso que a gente precisa aprender tanto a programar em hardware quanto em software. Essa disciplina versa sobre programação em software. Programação em hardware a gente vê em aulas de eletrônica. Quando a gente fala em automação de baixo custo, o que vem a ser isso? Uma automação de baixo custo, ela tem que ser menor do que 10% do valor padrão de uma automação aplicada no mercado. O que eu quero dizer com isso? Se para eu automatizar uma fábrica usando CLP eu gasto R$1.000, uma automação de baixo custo para fazer a mesma coisa que aquele CLP está fazendo, tem que valer no máximo R$100. A automação de baixo custo ela é dirigida pela tecnologia existente. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que toda vez que eles lançam uma tecnologia nova, ela é muito cara. À medida que ela vai obsolecendo, ficando mais velha, o preço dela vai caindo. Faz com que ela fique disponível para que mais gente possa utilizar. Então, quando é lançada uma nova tecnologia, só poucos usam, porque o custo está lá em cima. À medida que ela fica obsoleta, o custo cai e a gente consegue fazer uma automação usando aquela tecnologia. Tem soluções desenvolvidas por empresas de pequeno porte e elas são de baixo custo e essas soluções de baixo custo, elas têm dificuldade de serem difundidas, porque o mercado já está estabelecido sem uma mudança de paradigma. Agora, com uma mudança de paradigma, não existe uma grande empresa que impeça uma pequena de difundir a sua solução. É por isso que uma revolução industrial é tão importante, para que novas empresas surjam. Ainda sofre, a automação de baixo custo ainda sofre influência das grandes corporações. Estão desatreladas do impacto ambiental. O que eu quero dizer? Gente, a GM lançou um carro elétrico na década de 80, chamado Saturno. Ele era tão bom, que a indústria do petróleo convenceu a GM de comprar os carros de volta para ninguém ter. E ninguém vê o quão bom eles eram. Custo de manutenção mais baixo, custo de energia mais baixo, como a gente está vendo hoje. Pô, só que, presta atenção, 10, 20, 35 anos depois, é que agora os carros elétricos começam a entrar no mercado. Tudo isso aconteceu porque as grandes corporações impediram isso de acontecer. E agora o preço do petróleo está exagerado. Faz com que todo mundo busque soluções desse tipo. Ciclos de crise econômica influenciam o uso em larga escala desse tipo de solução. Vou dar exemplo da crise do petróleo, e de novo falando sobre petróleo, em 1970. Em 1970, os carros eram grandes, motores V8, e o mercado principal era dos Estados Unidos, estava acostumado com isso. O Brasil estava incipiente, mas eles tinham alguns carros com motor V8. O Maverick, o Dodge, e eram os carros dos ricos. Em 1972, o petróleo aumentou, duplicou ou triplicou de preço. Naquela época já existia o Honda Civic, e era um carro no estilo do Argo ou melhor ainda, do Renault Twingo. Aquele carro pequenininho, com motor 4 cilindros em linha. Motor fraquinho, que todo mundo falava, esse é um carro para eu ter para andar na cidade, eu não vou pegar a estrada com esse carro. A quantidade de veículos, depois da crise do petróleo, vendidas com motor V8, caiu absurdamente e com motor 4 cilindros aumentou, porque o custo de combustível era menor. O Civic está na 13ª geração, mas ele começou como um carro pequenininho. E foi uma crise econômica que influenciou o uso em larga escala desse tipo de solução. A mesma coisa acontece agora. A gente está com uma crise econômica gerada pela pandemia.
As iniciativas que vêm do chão de fábrica, e são muitas, porque a peãozada, eles também pensam e têm soluções de automação de baixíssimo custo. Só que, se a solução for cortar alguma vaga de alguém que está trabalhando lá, ela é engavetada, ela é censurada. Então, tem um monte de solução de baixo custo que o pessoal do chão de fábrica já pensou e não implementou por causa disso. Existem, pois, há uma grande separação entre área técnica e gerencial. Eu acho que eu escrevi alguma coisa e foi cortado aqui. Existem soluções, só que de baixo custo, mas tem uma grande separação entre a solução que o pessoal da área técnica faz e a solução que a área gerencial faz. Tem que haver uma ponte entre elas. E a eletropneumática e a eletrohidráulica são vistas como automação de baixo custo, hoje em dia. Porque o ar é barato, sistemas hidráulicos não são tão caros. E, normalmente, são soluções vistas como por uma parte do mercado, a solução de baixo custo. Só que, futuramente, elas vão ser tidas como padrão, porque vão ser elas que vão ser difundidas. Isso explica porque o seu professor usa, por exemplo, o Arduino em aula. Porque ninguém olha Arduino como se fosse alguma coisa que vai ganhar o mercado. Só que, com o tempo, ele melhora a qualidade. Agora, eu vou falar um pouco de eletropneumática e eletrohidráulica. Isso aqui é uma revisão do que você já tiver. Então, vai ter uma introdução. Vou falar de cadeias de comando. Dentro das cadeias de comando, a gente tem 5 elementos. Elementos de trabalho, de comando e processamento de sinais. Sinais, trabalho e controle. E a identificação dos componentes, que vai ser a nomenclatura que a gente vai usar em sobre a... Podemos seguir em eletropneumática? Ok. Bem, a pneumática, comparada às outras tecnologias, ela tem força limitada, tem boas velocidades e precisão limitada. Então, você vai falar, isso não é tão bom. Espera lá. A hidráulica tem ótima força, só que as velocidades são baixas e tem boa precisão. A mecânica não tem uma força tão boa, mas é melhor que a pneumática. Tem ótimas velocidades e ótima precisão. E a eletrônica é o comando e o controle do sistema. Normalmente, sistemas pneumáticos são empregados em sistemas de posicionamento e automação de processos logísticos, dentre outros. Mas principalmente em linhas de produção, onde a gente fica posicionando e acertando as linhas. A cadeia de comando é separado no sistema a ser controlado e o sistema de controle. O sistema a ser controlado é composto pelos elementos de trabalho e os elementos de comando. O sistema de controle, pelos elementos de comando, de processamento de sinais e elementos de sinais. Além disso, tem a parte de energia de trabalho e energia de controle. Os elementos de comando tanto servem para controlar, como também influenciam o sistema a ser controlado. O que eu quero dizer? Dependendo da válvula que eu coloco para atuar junto ao cilindro hidráulico, eu quero fazer um controle em malha fechada, essa válvula vai interferir na identificação do sistema a ser controlado. É isso que eu estou tentando dizer. E essa válvula também vai interferir em como é que eu controlo esse elemento. Porque pode ser uma válvula on-off ou pode ser uma válvula que vai trabalhar de forma analógica. Na cadeia de comando, os elementos de trabalho podem ser servomotores, motores de passo, motores AC, atuadores pneumáticos, motores hidráulicos e cilindros hidráulicos. Vamos falar dos atuadores pneumáticos agora. Tá? Os principais são cilindros de simples ação, essa é a simbologia dele, tem retorno por mola, está aqui a mola e aqui está o diagrama. Entrou pressão nesse cilindro, ele avança, tirou a pressão, ele volta. Por que tem essa entrada aqui? Porque o ar daqui tem que sair. Mas a pressão só entra por um lado, como está colocado aqui. Cilindro de dupla ação tem entrada e saída.
E, da mesma forma, tem diversas formas geométricas de serem feitas. Os principais elementos de comando são válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, válvulas hidráulicas, contadores e drivers de potência. Vamos ver um pouco sobre como é que a gente representa a válvula. Cada quadrado representa uma posição. O número de quadrados é o número de posições da válvula. As setas indicam a direção dos sentidos do fluxo de ar. E o número de entradas e saídas vão dizer quantas entradas e saídas vai ter o sistema. Que eu tenho 4 vias, 2 posições. Os T's representam os bloqueios das vias. Por exemplo, a gente tem uma válvula, 2 vias, 2 posições. Está aqui. Normalmente aberta, porque a posição normal é com a pressão saindo em A e não bloqueado. Isso aqui é normalmente fechado. Posso ter 3 vias e 2 posições. Pressão, retorno e aplicação. Normalmente fechado, porque a aplicação está no retorno. Normalmente aberto, quando a pressão está na aplicação. 4 vias, 2 posições. 5 vias, 2 posições. Sistemas hidráulicos usam válvulas 4x2. São mais baratos de serem feitos. Sistemas pneumáticos 5x2. São mais baratos de serem feitos. Sistemas hidráulicos normalmente usam válvulas com 3 vias. Com centro fechado, centro aberto para o tanque, ou posição em centro e tandem, onde fica as aplicações fechadas e a pressão voltando para o tanque. Essa aqui é uma válvula 3 vias, 2 posições. Pressão entra em 1, a aplicação está em 2 e o retorno está em 3. Se eu não aciono manualmente esse botão, a pressão não chega em 2. Quando eu aciono esse botão, a pressão vai para 2 e o 3 fica fechado. Essa é uma válvula 5 vias, 2 posições. A gente está vendo aqui 5 vias e além das vias a gente tem os comandos de posicionamento 14 e 12 que são pneumáticos. Se eu jogo pressão em 12, o sistema fica nesta posição aqui, onde a pressão vai para o 2, o 1 vai para o 2, e o 4, 5 e o 4 está junto com o 1. Desculpa, o 4 está junto com o 5 e o 3 está fechado. Ó, o 3 está fechado e o 4 está junto com o 5. Se eu aciono o 14, eu mudo. 1 vai para o 4, 2 vai para o 3 e o 5 fica fechado. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Essa válvula, ela é vazada, tem o corpo dela vazado, para colocar esse carretel aqui e tem todas essas furações. Por isso que as pneumáticas são feitas assim. Porque eu vedo essas laterais que foram vazadas. O hidráulico trabalha com pressão muito alta. E esse furo vazado vai ter problema de vazamento. Por isso vai trabalhar com 4. Uma das formas de acionamento é usando solenoide. Quando o solenoide é acionado, ele gera um campo eletromagnético que atrai essa peça. A peça está para fora, ela é atraída e modifica a pressão, fazendo com que acione determinados cilindros e mude a posição da válvula, que estava mais para a direita, para mais para a esquerda. Essa é uma válvula simples solenoide com retorno por mola. E tem as válvulas também com duplo solenoide. Tem uma representada aqui. Esta válvula pode ser utilizada como memória, porque a última atuação que você fizer nela vai ficar guardada. Se ambos os solenoides atuarem, ela fica como está. As cadeias de comando têm elementos de processamento de sinais. Os principais são controladores lógico-programáveis,
Vamos ter uma aula sobre isso mais à frente. Válvulas pneumáticas, e aí válvulas E, ou e relés. Eles podem ser montados em circuito de forma a atender a saída desejada. Então, são eles que são montados em circuitos e passam a ter uma lógica de funcionamento. Vamos trabalhar com os contatos deles, os contatos elétricos. Normalmente aberto, geralmente, quando você pressiona, você fecha o contato. Normalmente fechado é o inverso, quando você pressiona, você abre. Comutador é aquele que muda de um para o outro. Note que 1, 2 é normalmente fechado, 1, 4 é normalmente aberto. Eles também vão ser montados em circuitos de forma a atender a saída desejada. Tem um exemplo aqui de um botão. Aciona o botão, ele fecha esse contato do borne com esse outro, fechando o circuito. E a mola faz o sistema recuar. Nesse caso aqui, a mola é devido à geometria dessa peça. Faz com que, quando eu movimente o botão, e esse botão vai ter trava, o contato se feche. Esse é um exemplo de um normalmente fechado. Aperto o botão, eu fecho o contato do elemento de contato com os bornes. Na verdade, eu abro esse contato. O que vem a ser o relé? Antes de eu falar, até aqui vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem, pessoal? Tá tranquilo, professor. Bem, para quem nunca ouviu falar de um relé, tem várias formas dele ser feito. Mas a melhor forma de eu explicar um relé é mostrando um relé mecânico. O relé mecânico, ele é composto por um núcleo, tem uma bobina, e aqui tem a entrada do relé A1 e A2. Quando eu passo corrente aqui, gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai atrair essa âncora metálica, que está nessa posição devido a uma mola. A força eletromagnética, sendo maior que a força da mola, faz com que essa âncora se mova, movendo o contato de 1, 2 para 1, 4. Aqui eu só estou vendo um contato, mas eu posso ter vários contatos aqui. Então, o relé tem a sua entrada e N contatos. Toda vez que eu alimento o relé, ele fecha um determinado contato. É isso que o relé faz. E uma coisa importante é que o relé propicia o selo elétrico. Ou seja, eu posso usar o contato do relé para alimentar ele mesmo. É como se fosse uma programação recursiva. Olha esse exemplo. Esse botão de liga, quando acionado, liga o relé, fecha esse contato, esse botão de liga vai voltar, porque é um botão com retorno por mola. Esse contato fechado vai manter o relé acionado até que o botão desliga, que tem trava, seja acionado. Acionando o botão desliga, ele é dominante, desliga o relé. Nesse formato, é o botão liga que é dominante. Se eu apertar o botão desliga com o botão liga acionado, o relé continua ligado. A gente usa muito esses selos nos circuitos eletropneumáticos. Temos diversos tipos de sensores, seja botão, são os elementos de sinais, sensores capacitivos, indutivos, sensores ópticos, mecânicos, seja esse por roleta, esse por pedal. E a cadeia de comando, na parte pneumática, a gente tem o ar comprimido, que vem da unidade de conservação. Na parte elétrica, a fonte de alimentação DC dos componentes elétricos. Como é que a gente vai identificar? Os atuadores por letras, 1A, 2A, 3A, 4A. As bombas por números sequenciais também, mais a letra P. 1P, 2P, 3P. As válvulas, o número do atuador, se é 1A, passa a ser 1, V de válvula e o número de sequência. 1V1, 1V2, 2V1, 2V2. Botões são letra, vai ser a letra S mais um número sequencial, S1, S2, S3. Fins de curso, número do atuador, mais a letra S ou B, mais 1 para recuado e 2 para avançado. S se é contato físico, B se for sem contato físico.
Solenoide é o número do atuador mais a letra Y, mais 1 para avanço e 2 para retorno. Relé, a letra K, mais um número sequencial. A gente ainda vai ver relés temporizadores, vai ser KT, relé contador, KC, e outros é o número do atuador mais a letra Z, mais um número sequencial. Essa aqui é a norma DIN de representação. Por exemplo, cilindro 1A, 1Y2, 1Y1, 1Y1 para avanço, 1Y2 para recuo, o circuito pneumático, o circuito elétrico. Me expliquem como é que esse sistema funciona, pessoal, por favor. Thales, explica aí. Professor, eu não lembro de hidráulica, não. Bem, isso aqui é eletropneumática. Ó, Hidráulica, pneumática, não lembro muito, não. quando eu aperto o botão liga, que tem uma trava, eu aciono o relé. O relé acionado, normalmente aberto, o contato dele liga o Y1, fazendo com que o sistema recue. Presta atenção, o botão liga faz com que o sistema recue. Quando eu desligo o sistema, o contato do relé abre aqui e fecha aqui, fazendo com que o sistema avance. Então, o botão de desliga é um botão de pulso. E ele faz com que o sistema avance. O botão de liga é um botão de trava, faz com que o sistema recue. Você conseguiu enxergar isso? Sim. Beleza. A parte hidráulica, muitas coisas são iguais à parte eletropneumática. Vou mostrar as diferenças na parte de elementos de trabalho, de comando e elementos de trabalho, energia de trabalho e controle. Tem tanto a hidráulica estacionária para máquinas de produção, linhas de transferência, máquinas de elevação, máquinas de injeção, pontos rolantes, elevadores e prensas, como também tem a hidráulica móvel, sistemas basculantes, plataformas elevatórias, máquinas de transporte de elevação, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas. Os aviões, os grandes aviões têm sistemas eletrohidráulicos para mover os flaps, os navios para mover os lemes. Comparando qualidade, força, velocidade e precisão, a hidráulica tem ótima força, baixas velocidades e boa precisão, como eu já havia falado antes. O que muda no simbolismo é que a entrada do sistema, enquanto no pneumático é um triângulo branco por dentro, ou vazio por dentro, o hidráulico é um triângulo totalmente achurado, e ele representa a bomba hidráulica. A válvula, ela é de 4 vias, são mais caras de serem produzidas, mas são mais adequadas para circuito hidráulico, e essa é a representação do símbolo elétrico da válvula com o acionamento dela. As válvulas 4 vias, 3 posições, estão apresentadas aqui. 4 vias A, B, B, T. A, B, B, A, P, B, T. E a gente tem 2 solenoides. Só que, quando ela fica centrada, todo mundo fica fechado. São 3 vias, são 3 posições. Esse solenoide ligado, esse solenoide desligado e os 2 desligados. São 3 posições. Dá para trabalhar de forma servo-pivotada, como se fossem 2 válvulas, uma dentro da outra. A gente simplifica dessa forma, como está representado aqui em cima. Mas acionou um solenoide, faz com que esse outro sistema se modifique. Modifica a posição dessa haste e faz com que o cilindro avance ou recue. No caso do sistema hidráulico, todo o fluido tem que voltar para o reservatório. No sistema pneumático, o ar volta para a atmosfera. Então, eu vou ter que ter a tubulação de retorno. Tem que ter o suporte para bomba, motor e outros componentes. Tem que ter reserva para o fluido hidráulico, separar a água de materiais sólidos e tem que ter um dissipador de calor.
o retorno do fluido deve ser dirigido ao reservatório. Essa foi a aula introdutória que eu preparei para vocês, pessoal. Ela dá base para o que a gente vai fazer hoje à tarde, no primeiro módulo de automação industrial. Eu ainda não disponibilizei, mas eu vou ensinar para vocês projetos intuitivo, cascata, trajeto passo e Carnot-Wake. E vocês vão fazer o projeto usando o FluidSim. O FluidSim, pessoal, ele já está disponível o pneumático para vocês, mas eu também vou colocar o hidráulico. Esse é o hidráulico, esse é o pneumático. Além disso, vou disponibilizar material de eletrohidráulica, eletropneumática da Festo, e para que vocês, se não recordem, tenham acesso a isso e possam recordar essas informações. A gente está com a introdução já passada para vocês. Tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tudo bem até aqui? Sim. Então, gente, vou parar a gravação.